Então eu quero agradecer a presença de vocês que já estavam mofando dentro de casa com tanta chuva, resolveram sair um pouco, né? Quero agradecer a presença. Sabemos que o Roberto Carlos vai fazer um show em Maringá, né? Vocês estão sabendo ou não? Então eu queria agradecer a presença dele, que está ali, ó, ele está sentado ali. Gente, brincadeira, calma. Ele não deu para ele vir, entendeu? É muito compromisso, mas ele prometeu para mim que viria, né? Então agradecendo a presença de vocês, com a felicidade de estarmos falando desse Evangelho, do Novo Testamento, porque eu conclamo muitas vezes aos espíritas a fazer a leitura do Novo Testamento, que a gente lê bastante o Evangelho segundo o Espiritismo, excelente, mas eu convoco também para ler o Novo Testamento. No Novo Testamento você vai ver um Jesus histórico, não um Jesus de religião, mas um Jesus propondo caminhos, realizações, felicidade. É isso que eu chamo. Então tem um Novo Testamento que é de Haroldo Dutra, muito bom. Se você comprar Haroldo Dutra, esse Novo Testamento do Haroldo Dutra, junto com o Evangelho de Mateus, que é através de Emmanuel, que ele vai dando as explicações, Mateus, de Marcos, de Lucas, você vai compreendendo também o que está trazendo no Novo Testamento. É muito importante. E o segundo é Paulo e Estevão. Eu conheci a história, até uma pessoa que é bem católica disse, depois que eu li o livro de Paulo e Estevão, eu conheci mais sobre o Cristo. Foi muito importante para ele. Então, a gente traz propostas e cada um aqui, com a sua consciência, com a sua vontade, vai saber se quer ou não aderir a essa proposta. Há mais de 2000 anos a gente vem sendo convidado a essas propostas. E eu, quando lendo agora a Boa Nova de Chico Xavier, e rapaz, eu fiquei pensando, será que eu estive lá ouvindo as propostas do Cristo algum dia? Eu estava perante aquela multidão, ouvindo aquela energia, aquele magnetismo que fazia a gente chorar, como a gente olhando para Chico, que as pessoas chegavam 10 metros longe dele, assim, 10 metros dele, já sentiam o magnetismo. Eu fico imaginando o magnetismo de Jesus. O que ele não transportava no seu olhar, na sua força, na sua vivência. Tanto quando a mulher o tocou, né, que tinha hemorragia, ela já sentiu curada, e ele sentiu, virtudes me tocaram. Então, eu quero aqui hoje falar sobre dúvida ou certeza da vida após a morte, discutindo isso em alguns aspectos, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. É só apertar aqui. Aí deu certo. O objetivo é aqui falar de César Lombroso, era um professor da Universidade de Turim. Abrindo aspas, o que ele disse: sinto-me forçado a externar a convicção de que os fenômenos espíritas são de uma importância enorme e que é dever da ciência dirigir sem mais demora sua atenção para essas manifestações. William Crookes, físico, depois de 3 anos observando as materializações do espírito de Kat King e de as haver fotografado, declarou: não digo isto é possível, digo isto é real. Então, pessoas que estudaram de forma científica, fotografaram, tocaram, até no espírito de Kat King, ele sentiu o peso do corpo dela, entendeu? Dão essas declarações. Vocês me desculpem talvez a pronúncia, mas Hislop, professor da Universidade de Columbia, Nova York, abre aspas ao que ele diz: a julgar pelo que eu próprio vi, não sei como poderia furtar-me
a conclusão de que a existência de uma vida futura está absolutamente demonstrada. Se esses homens frios, muitas vezes provocados pela ciência para provar, como Santo Tomé precisava tocar na ferida para acreditar, esses homens, nós precisamos desses homens para mostrar para a gente que a vida continua através da prova científica. Mas o meu objetivo aqui não é ficar trazendo dados científicos, porque senão se torna maçante se eu começar a trazer um monte de fatos aqui. Eu quero trazer para vocês a ideia de que a gente, como nós estamos na nossa sociedade, como nós estamos como espírito, acordado ou adormecido na existência que estamos. Porque eu acho que é muito mais difícil reencarnar do que morrer. Eu fico pensando na tensão que nós sentimos nesse período, boa noite, a tensão que a gente sente de todos os projetos que a gente ali discutiu com o nosso mentor. Você vai reencarnar em tal lugar, vai acontecer isso, mais ou menos isso, você tem que se comprometer, você se comprometeu. E você de repente começar a perder a memória de tudo isso, entrando no seio do ventre da sua mãe, a ansiedade de tudo isso. E a gente só sabe que a gente vai estar formado realmente, psicologicamente, fisicamente após os 25 anos. Então, a ansiedade para reencarnar é muito mais difícil do que morrer. Então, em princípio, fiquem tranquilos. Todos nós morreremos. Isso é fato. Então, talvez nós já estamos dizendo aqui um até logo. Amanhã a gente não sabe, né? Aí, para isso, como eu estou dizendo que eu não quero ficar falando sobre parte científica, eu quero tocar nos senhores na consciência, na ciência, no pensamento e no coração. Quando eu fui fazer essa conversa nossa, porque eu gosto de fazer uma conversa arroz com feijão e zoião. É meu estilo de fazer. Porque a melhor comida não é a comida que você come, aquela comida chique. Você vai às vezes no restaurante, come aquela comida maravilhosa, você vai no resort, come aquela comida, mas come todo dia aquela comida. Arroz, feijão, zoião, você é muito bom. Joga em cima do arroz um azeite, é a coisa mais maravilhosa que tem na vida. A gente tem que aprender, nós estamos voltando a entender que a vida, para ser vivida, é de forma simples. É isso que a gente vai descobrindo ao longo da vida. Então, e essa forma simples é começar a entender se somos ser adormecido. O que é um ser adormecido? Fica nas distrações da vida, não observamos o que é essencial para ela. O homem moderno procura o mecanismo do escapismo com o objetivo de fugir do auto-olhar e transferindo para o exterior. No trabalho exaustivo, essa vida que nós levamos, no trabalho exaustivo, repouso demorado, conversações prolongadas, horas em academias, time de futebol, política que está na moda, nos prendemos nos aplausos e admiração, na representação de papel. A gente fica muitas vezes horas falando do meu Corinthians, até dó do meu Corinthians, mas faz parte, a gente fala dele, né? Falar do nosso Palmeiras, falar de todos os times. E quando a gente passa esses dias passando por uma academia no centro, vi um rapaz todo forte, bombado. Falei, quantas horas esse rapaz não passa nessa academia? Quantas horas ele não está ali levantando aquele ferro para estar aquele corpo esculpido, né? Parece que nós estamos na era grega que se vai usar o corpo e a essência do ser começa a deixar de lado.
a ginástica espiritual. Quantas horas nós paramos? Quantas horas nós paramos para fazer alguma ginástica espiritual? Olhar para dentro. E a questão moral é uma consequência, essa muitas vezes a gente tem até medo de lidar. Então nós ficamos na representação de papel, como chega um gerente em casa, que até às vezes é uma representação, enquanto ele não tirava a gravata dele, ele ainda representava a gerência dentro da casa dele. Não conversava, falava duro com a mulher, como se estivesse mandando nos colegas de trabalho, na filha, na sua relação. Enquanto ele não tirava aquela gravata, ele não relaxava aquela representação de papel que era o gerente, da autoridade. E a gente às vezes esquece que a gente em casa a gente tem que compartilhar. Então, nesses escapismos da vida que a gente não começa a não nos olhar, ficamos adormecidos, horas em academia, falando de time de futebol, de política. Hoje aí a notícia que cancelaram toda aquela votação dos 357 votos que tiveram, 57. Gente, horas, pessoas perderam amizade por causa de um partido, de outro. Leva a isso. Então a gente continua ser adormecido. O que é o ser acordado? O que é estar acordado? O ser consciente trabalha sempre aceitando-se como é, esse aprimora sem cessar. O autoencontro ou a autodescoberta se faz sem máscara. Para isso não julga, não se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Ele quer sair do espaço escuro, ignorado, de dentro de si mesmo. Para isso toma como instrumento o alto amor, representa a força íntima desconhecida, a autoestima leva a fraternidade ao convívio saudável, meditação ajuda a crescer de dentro para fora, aumenta a sua visão existencial. Oração é a paz do entendimento. Enfim, a conquista de si mesmo está ao alcance de querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. Por que os senhores estão aqui? É para buscar uma identidade espiritual que lhe faz melhor e mais convicto nessa trajetória da vida. É para entender o Cristo que brota dentro de nós, mas que a gente deixa adormecidos pelas conveniências da vida, pelos afazeres, ganhar dinheiro, pagar a conta. Quando nós vamos ao médico depois de estar doente, o médico fala para você: agora você está liberado. Ah, doutor, eu estou liberado, então posso voltar a trabalhar? A gente não fala: doutor, então eu estou liberado, eu posso voltar a fazer uma caminhada, eu posso voltar a visitar meu amigo, eu posso voltar a ir ao cinema. Nós viramos um workaholic de só trabalho. Produção. Ficamos adormecidos até quando? Esse aqui eu quero voltar. Esse apenas descobre-se. No templo de Delfos, 400, 500 antes de Cristo, estava lá: conheça a ti mesmo. Gente, nessa vida de pagar condomínio, água, luz, telefone, o dinheiro não chega até o final do mês, que eu já estou usando o supercheque. Mas muitas vezes, como eu falava com uma colega num balcão do fórum, dizia: mas essa vida corrida, por que tanta correria? Eu pensei,
Será que a gente trabalha pelo dinheiro para conquistar só as coisas materiais? Será que eu preciso do televisor 4K, 55 polegadas? Eu preciso do telefone Sony S7, não sei o que tem isso, tem aquilo. Às vezes a gente vê liquidações nos Estados Unidos que as pessoas passam a madrugada para pegar uma tecnologia ou para comprar um bolinho cookie. Ficam horas na fila. Será que a nossa existência está programada para isso? Ou está nos chamando para a gente descobrir, olhar a nós, fazer as perguntas: por que eu estou aqui, para onde eu vou? As perguntas que o Espiritismo sempre faz conosco. Ou continuamos adormecidos? Como deveríamos ler mais, conhecer mais? Eu falei apenas de algumas leituras de livros, para isso nos dar luz, compreensão da nossa rotina. Nós somos convidados a sair da rotina, a tomar mão e ir para frente, não seguir. Esse é o convite para todos nós. Eu quero aproveitar com vocês, já que estamos aqui, eu aprendi isso com um contador de histórias. Quero fazer uma brincadeira com vocês. Bom, quero que vocês participem comigo, tá certo? Mas tem que participar. A gente muitas vezes, boi de boiada, a gente segue porque assim, usa uma moda porque assim, agora vamos usar moda, que moda que nós vamos usar agora? Mulheres, vocês não sabem que moda que nós vamos usar agora? A bota! Basta chover que a bota, todo mundo usa bota. Escolhe. Mas é o melhor sapato mesmo, para frio, para chuva, sem problema, é o melhor sapato que tem. É o melhor calçado que tem. Mas nós estamos agora na Expo Engado, é isso? Muita gente vai usar chapéu, vai colocar bota, vai colocar cinto daquele tamanho assim, coloca a camisa por dentro, porque o cinto tem que aparecer. Bem, se você tem aquele espírito daquilo, se aquilo te agrada, você é do meio, ótimo. Mas a gente não sai do apartamento, a gente solta pipa dentro de apartamento, guri de apartamento, de repente está usando aquilo que não tem nada a ver com a nossa essência, com a nossa história. Porque é moda, nós temos que seguir. Porque um usa, basta na televisão aparecer uma coisa que todo mundo está usando. Na Grande Família tem um jarro de plástico, que é um de laranja, vocês sabem? Abacaxi. Do abacaxi? Olha, quem tem mais de 50 anos lembra disso, não é isso? O suco pegava o gosto daquele plástico. Você sabe quanto era vendido na internet aquele jarro? 500 e poucos reais. Guarda aquele guarda leilão. A gente jogava e nem queria aquilo, gente. Aquilo ficava, o suco ficava com gosto daquele plástico ruim. É plástico ruim ainda. Tinha uma outra novela, que não lembro, agora não me foge o nome, acho que é a Viúva Porcina, que usava uns laços enormes. E as pessoas usavam, colocavam nas crianças, por que estavam usando? Aí a Xuxa! E a Xuxa? Os pais, coitados, como judiavam das crianças. A Xuxa até tentou mudar o português tudo com X. Agora tem uma casa de festa que tem Maringá, acho que é da Xuxa, né? E ela chegou a ter o 19º faturamento do Brasil no seu auge de sucesso, a Xuxa. Então, eu vou convocar, já que nós estamos distraídos, brincando, eu aprendi com esse contador de história, que viveu na FEBEM, o negro, talvez vocês saibam dele, que foi adotado por uma francesa, tem na internet, procurem conhecer a história desse contador de história. É muito bonito.
é muito bonito. Ele viveu na FEBEM, né? Considerado um menino irrecuperável, e foi adotado por uma francesa, e hoje ele é um contador de história, está no Brasil ajudando a recuperar as crianças. Então ele fala dessa, quando a gente fala disso, de copiar, de fazer as coisas, eu quero dizer que a gente segue uma tendência, a gente nem pensa, quando vê, já está fazendo. Quando aparece aquela propaganda daquele sorvete, daquela cerveja, a gente já começa a salivar a boca querendo ter aquilo. Eu vejo a minha esposa, quando eu olho assim, falo, minha esposa, você vai ter que ter umas 50, 200 encarnações para acabar com todo esse sapato que você tem. Para mim é tudo igual, azul é azul. Não, o azul tem uma pérola em cima, esse tem duas pérolas, para mim é tudo azul. É um monte de sapato assim, um outro guarda-roupa, que não sei o que, o meu é um canto, de vez em quando eu vou abrir a minha parte e cai sapato em mim. É muito, mas para elas é isso. Então a gente segue uma tendência, vai seguindo. Então, já que nós estamos num ambiente descontraído, porque é assim que eu gosto de fazer as minhas conversas, que eu falo lá no Lins Vasconcelos, que as pessoas são bem simples, e é assim que eu gosto. Porque através de mim, já em determinados momentos, já é, como diz Jesus, falava para os apóstolos, se te levarem para dentro das casas, ou dentro dos templos, vocês, como eles eram os apóstolos simples, eles falavam, deixe a voz correr, que ali o Espírito Santo falará através de você. Quando a gente coloca coração, sentimento naquilo que nós falamos, o Espírito Santo, que nós chamamos de Espírito da verdade, toma conta da gente. Não estamos só para onde caminhamos, para onde vamos. Principalmente o Espírita sabe que não anda só. Ele sabe que onde nós andamos, há uma nuvem de testemunhas ao nosso lado. Então não adianta querer esconder de ninguém, fazer as coisas escondidas, porque aí ele já sabe. Então convocamos os senhores para brincar. Eu vou falar uma palavra, e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês têm que responder rapidinho, tá certo? Vamos lá, gente. Então vamos lá, eu vou falar. Vocês repetem. Branco, 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 branco. Vamos, gente. Branco, branco, branco. Novamente. Branco, branco, branco. Vamos mais uma vez. Branco, branco, branco. A vaca bebe. Gente, a vaca bebe leite. Ela vira até que começa a beber o leite dela. Gente, eu nunca vi uma vaca bebendo leite. Só o bezerrinho que ele bebe leite, mas a vaca, ela bebe água. A vaca bebe água, gente. Olha aí, gente. Esse adormecido estar acordado. A neurolinguística, você está na frente da televisão, você é bombardeado, quando vê, você está fazendo aquilo que é para fazer, não aquilo que você quer. Quantas vezes você faz um monte de outras coisas na sua vida e não faz aquilo que você quer? Você faz para agradar alguém, porque você tem que ir numa festa por causa disso. Você não sabe, fala assim, eu quero ir, eu preciso ir. Ou estou indo porque eu tenho que agradar alguém, porque é necessário que eu ir. Entendeu? Provavelmente sogra, você não quer nem que esteja perto e tal, né? Mas tem sogras boas, a minha era muito boa, né? Tem que agradar a sogra para ganhar. Então, gente, é isso que eu estou trazendo. Que a gente segue as coisas e fica adormecido. E Jesus nos chamava a ser consciente. Ele falava, Senhor, tu pode fazer isso que eu faço e muito mais. Sois deuses. E a gente está brigando com o vizinho. Por causa do cocô. Por causa do xixi. Por causa dos nossos egos. Aí eu quero fazer uma palestra. Egos mediúnicos. Egos mediúnicos. Quero tratar disso.
Mas como Chico falava, a mediunidade é um carreiro de aflições. A gente é caluniado, difamado, mas ela serve para que a gente sublime a mediunidade. E que quando eu estiver lá do outro lado na espiritualidade, assim dizia Chico para Divaldo, não serei eu que terei que abaixar a cabeça. Nos convoca, senhores, que vocês que saíram de casa, a repensar e a tocar a sua essência do coração. Porque o Espiritismo é razão, mas razão sem coração é lábios vazios de palavras que a gente ouve em todos os cantos. Temos que vivenciar aquilo que estamos tentando fazer. Aquilo que falamos, temos que buscar a vivenciar. E seguir o Cristo é esse carreiro de aflições. Quem disse que seria fácil? Se para ele foi para a cruz, para mostrar para a gente que a lei tinha que ser cumprida. Pediu que João Batista o batizasse, porque a lei teria que ser cumprida. Porque João Batista na hora falou, não, meu Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus disse, cumpra-se a lei. E João Batista veio primeiro, depois veio Jesus. E quando decapitaram, cortaram a cabeça de João Batista, Jesus estava lá e ele se retirou, porque ele sabia que João Batista teria que cumprir. Porque em reencarnação passada ele teria mandado decapitar milhares de pessoas. Ele tinha que cumprir a sua missão. Então seguir o Cristo é sair nessa chuva, é enfrentar o frio, é enfrentar as dificuldades, é enfrentar a nós mesmos. Porque a grande dificuldade não está na chuva, no frio, está nos autocontrole de nos inventarmos a nós mesmos, de olhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, os nossos erros, e dizer, Jesus, participe comigo, para que eu consiga ser vitorioso. E assim, antes de falar sobre isso, então, senhores, eu queria que eu gosto de trabalhar com humor, é igual criança, a gente tem que, eu às vezes lembro Jesus com todo aquele conhecimento, falava para a gente como criança. É quando um dia eu estava no restaurante, e duas filhas de um amigo meu, estavam do meu lado, uma de 3, outra de 5 anos, outra 4, 5 anos, e de repente a garçonete, a Nanzinha, começou a andar, servindo, e ela olhou, estranhando aquilo, e ficou olhando para mim, e querendo saber por que ela era, Nanzinha, por que ela era daquele tamanho. Ah, eu sabia, vou explicar para ela, né? Não, isso aí é genética. E ela virou para mim, o que é genética? Eu falei, pergunta, agora! O que é genética? Aí eu voltei para ela e falei, acho que a espiritualidade já tem me ajudado. Eu falei, olha, é uma pequena árvore que não cresceu muito. Tem de pessoas que crescem mais, outras crescem e ficam pequenas, é apenas isso. Então quando Jesus falava conosco, ele falava como se estivesse olhando uma criança. É quando vocês, as mães, falam com os filhos, dá para explicar com a linguagem de adulto determinadas coisas? Você tem que criar uma história, falar alguma coisa. Então, eu gosto de trazer isso assim para a gente conversar. Então, olha o nosso convite. Vamos lá. Alô? Senhor Rubens Fonseca de Moraes? Sou eu mesmo. Aqui é do plano espiritual. Da onde? Parabéns, o senhor foi selecionado e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis. Ah, você está querendo me vender alguma coisa, é isso?
Não, Senhor. Dinheiro não vale nada aqui no plano espiritual. Ah, minha filha não cai nessa não. Você vem me ligando aqui dizendo que a gente foi sorteado, ganhou alguma coisa, e depois é tudo enrolação. Eu ganhei por quê? Porque o Senhor mereceu. Não é sorteio, é merecimento. Ah, é? Uma viagem pra onde? Para outro planeta. Olha que máximo. Ah, garota, para de palhaçada. Você acha que eu sou o quê? Criança? Você tá me dando trote? Ah, vai procurar o que fazer, vai. Não trote. O Senhor, ao terminar essa encarnação, vai ganhar uma passagem só de ida para outro planeta para continuar a sua evolução. Tá, olha só, eu não quero, tá, minha filha? Eu gosto muito aqui da Terra, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Eu lamento muito, mas não vai dar. Por quê? Porque a Terra está evoluindo e os espíritos que não conseguiram acompanhar esse upgrade estão sendo convidados a se retirar. Peraí, eu não entendi direito. Então, eu fui promovido? Não exatamente. Digamos que esse planeta está num estágio um pouquinho menos adiantado do que a Terra. Menos adiantado? Bom, no seu caso, a passagem é para um planeta, deixa eu ver, bem menos adiantado do que a Terra. Digamos que o povo lá, assim, não tem luz elétrica, água encanada, não tem internet, olha que fofo. Digamos que é um estilo assim meio rústico, todo trabalhado na pedra lascada. Mas isso é um absurdo, minha filha. Como assim? Como é que eu vou pra lá, pra esse lugar? Mas veja pelo lado bom. Lá o senhor vai conseguir ajudar aquela civilização no seu adiantamento com os seus conhecimentos tecnológicos. Que conhecimentos tecnológicos, garota? Eu não sei nem instalar um ventilador de teto, eu vou ajudar o que na evolução desse lugar? Vai sim, senhor Luiz, não se preocupe. Essa é a beleza das leis de Deus. Aqui o senhor se tornou um atrasado, mas lá será a peça fundamental para as engrenagens da vida. Mas isso é um absurdo, sabia? Vocês tinham que ter me avisado que era para eu me preparar que a Terra ia mudar. Senhor Rubens, só o que a gente tem feito é avisar há pelo menos 2000 anos. Os mansos herdaram a Terra, lembra? Mas eu sou manso, minha filha. Eu sou muito manso. Eu nunca bati em ninguém, não. Senhor, ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não é o senhor sendo homofóbico, deixa eu ver, durante toda a sua vida? Ah, então é isso, né? Essa ditadura gaysista, né? Então, minha filha, se o mundo vai virar gay, então você me tira daqui, que é o melhor mesmo. Entendeu? O mundo é gay, querido. É gay, é feminino, é hétero, é transex, é negro, é asiático, é nordestino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu. Enfim, se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Exatamente. O senhor não fez nada, Rubens. A fila anda, perdeu o bonde. Mas olha só, eu também fiz coisas boas, isso não me rendeu nada, não. Claro que sim. E aí que vem a boa notícia. O senhor não vai para esse planeta qualquer voo, não. Tem até refeição. Ah, pelo menos isso, né? Um saquinho de amendoim, maravilha. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo 172 com destino ao planeta Menos 2015. Pedimos que, por favor, afivelem seus cintos e tenham todos uma excelente viagem. Peraí, e o meu lanche? Que lanche, senhor? Ué, o amendoim e o Guaravita que a garota falou que eu ia ganhar. Ah, sim. Ela estava só zoando. Espíritos não comem. Ela é espirituosa. Ah, isso é um absurdo. Olha, eu vou no Procon aí nessa galáxia aí. Eu vou reclamar, porque não falaram que olha, eu tenho amendoim e quero meu Guaravita. Eu quero agora o amendoim e Guaravita. Olha o respeito. Não, eu quero amendoim e Guaravita, senão eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui na Terra, ninguém me tira. Rapaz, vou contar até 3. 3. Aí eu queria só... Você vê que a gente está sendo convidado há tanto tempo e a gente continua tomando aí, pega o gol da voo aí, um amendoinzinho, umas balas, né? Até quando a gente vai ficar chupando bala? Jesus nos convoca há mais de 2000 anos, essa transformação agora. Porque a gente pensa no futuro como fosse lá na frente. O futuro é construído hoje. O futuro é hoje, não é amanhã. Então as minhas atitudes, o que eu penso, o que eu faço, transforma a minha vida lá na frente. As minhas escolhas de hoje vão ser o resultado lá na frente. Então nós somos convocados a isso. E há mais de 2000 anos, nós temos feito como criança emburrada, tampando os olhos como fosse criança, porque quando criança tampa os olhos, ela acha que não está sendo vista.
deixamos ser tocados para essa transformação, para essa conquista interna nossa? Até quando vamos continuar tirando nota vermelha e tendo que fazer novamente esse trabalho da rotina de encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar? Até quando? Aí eu trago isso aqui nós outros, que é justamente isso. E nós? Como pensamos? Como realizamos? Ou melhor, como vivemos? Como vivemos? Porque eu trouxe a morte, que a gente, como espírita, tenho certeza que todos nós acreditamos na vida após a morte. Tudo certo isso ou não? Se não for, certíssimo. Mas nosso comportamento, as nossas atitudes, faz com que a gente acredite nisso. Se eu acredito, então eu tenho que começar a tomar atitudes agora, sabendo do meu planejamento reencarnatório. E a vida encarnado é tão forte, é tão presente, que a gente não consegue se soltar. É o culpado quem? É a espiritualidade? Eu não sei se tem culpado, mas a irresponsabilidade é a espiritualidade ou somos nós? Somos todos nós. Como espírito encarnado, como entendo viver a vida espiritual? Todo mundo quer ir para o nosso lar. Não, quando se encarnar, eu quero ir para o nosso lar. Mas a gente precisa ter consciência primeiro. Quando desencarnou André Luiz, ele ficou 7, 8 anos no umbral. Aí quando ele começou, se recuperou, a mãe dele já era um espírito, quem assistiu o filme já era um espírito mais evoluído. Quando ela não sofreu vendo o filho ali, ele era um homem comum, rústico, ajudava as pessoas, quando a secretária assim o colocava para atender. E quando começou a entender, começou a ir a fazer algum trabalho no hospital, na espiritualidade, ele queria o quê? Ser um doutor. Não queria fazer serviço de enfermeiro, eu sou doutor. Quando ele começou a varrer o hospital, ele começou a entender. Por isso que eu falo que tem que falar sobre egos mediúnicos, porque muitas vezes o médium se acha que ele que está lá recebendo o doutor fulano de tal, ele é mais importante que aquele que está fazendo a ficha de quem está entrando. Ou aquele que está limpando o banheiro da casa. Porque Jesus já falava, quando for convidados para um festim, ou sente no último banco, para não ter um constrangimento do dono da festa chegar em você, por favor, aqui foi reservada tal fulano. Nos convoca a humildade. E a gente tem que trabalhar as nossas questões de forma humilde, nos encarando para ir descobrindo como andam nossos apegos. A gente ama tanto nossos filhos, a gente ama tanto a gente também, porque a gente tem tanto apego até conosco. Até esse corpício aqui, a gente tem que entender que é uma roupa que no final do dia eu vou devolver. É como o uniforme do operário. Ele chega na empresa, ele coloca aquele uniforme, e no final do dia ele vai devolver aquele uniforme. Somos nós que teremos que devolver esse corpo. No final de uma existência que é um piscar de olhos, e a gente acha que é eterno quando estamos aqui. Nos apegamos tanto a ele. As cirurgias plásticas disso, as cirurgias plásticas daquilo, levantamos isso, levantamos aquilo, queremos viver tantos anos.
Gente, eu vi uma rainha lá, casou com um senhor lá na Inglaterra, a mulher parecia já um macaco branco, tanto puxado, tem 80, quase 90 anos. E a gente faz academia com isso, a estética do corpo, os apegos das coisas que a gente tem, a gente ainda consegue só doar aquilo que sobra. Quantas vezes a gente doa o casaco que você não usa? Ou doa o casaco que você usa? Aquele que muitas vezes você comprou com maior dificuldade, pagou. Tudo isso vai fazendo a gente criar uma energia na gente de apego. Como Chico Xavier, quando a sua irmã matou o cachorro do Chico Xavier. Vocês conhecem a história ou não? Então eu vou contar. Chico Xavier, a irmã de Chico tinha um cachorrinho, um cachorro que tinha muito apego a esse cachorro, gostava demais desse cachorro. E a irmã dele se incomodava com aquele cachorro e acabou dando veneno para ele e ele morreu. E aquele remorso que Chico ficou dentro dele, tão forte dentro dele, que começou a atrapalhar os trabalhos que ele fazia. A irmã falou assim: você vai fazer uma coisa, você vai dar um presente para sua irmã que ela mais quer. Um presente que ela mais quer. Isso. O que ela quer é uma máquina de costura. Gente, imagine uma máquina de costura. É a mesma coisa que você está comprando um televisor 4K 120 polegadas. Naquela época era muito caro. E ele comprou essa máquina de costura em parcelas a perder de vista. E ele falou: puxa, eu vou ter que dar isso. Ela me ofende e ainda vou ter que dar um presente para ela. Então, mas não vai ter que fazer isso. Mas quando o Chico entregou essa máquina para a irmã, a emoção dela se transformou em choro que foi dissolvendo aquela energia negativa no coração de Chico Xavier. Por que a gente não pode fazer ou treinar as mesmas coisas? E assim a gente vai. Eu estou, eu sou. Eu estou, Haroldo Mota. Na minha profissão, advogado, lutador, faço um monte de coisa. Eu estou, Haroldo. Eu não sou, Haroldo. Porque eu sou das estrelas, como vocês são das estrelas, caminhando nessa terra, arrastando nessa terra. Gente, é como colocar o nosso espírito num balde cheio de concreto e a gente está nos arrastando. Essa é a existência como encarnado, porque nós somos espíritos leves e só vamos levar essa bagagem daquilo que temos na nossa mente. Então vamos levar a leveza do amor, da simplicidade, da transformação, da benevolência, do exercício que somos convocados a todo dia a fazê-lo. No troco que eu recebo a mais eu devolvo, na ofensa que eu recebo, eu compreendo, irmão, que naquele dia ele tem uma mãe doente, um filho doente. Eu vou entender as consequências do meu ato contra a violência, porque a maior violência não é a violência que eu faço, é a violência que fica dentro de mim. E nós somos convocados a ser espírito das estrelas, convocados a essa transformação que hoje eu saí de casa para estar aqui, para receber essa boa nova que há 2000 anos eu sou convocado, e até agora eu resisto como uma criança teimosa, que ainda não entendeu a vacinação do amor. Tu é convocado. Até quando não vamos aceitar essa convocação? E a gente tem que descobrir o que vim fazer aqui. Se eu sou espírita,
se a gente conhece as leis divinas, com maior razão, a gente tem a maior responsabilidade, porque a gente sabe disso. A gente sabe os grandes princípios do Espiritismo, a pluralidade das existências, mundos que temos à nossa vista, Deus, a existência de Deus. O Espírito tem muito mais responsabilidade. Aquele que será mais dado será mais cobrado, porque quando chegar lá, eu falar, eu sou espírita, e aqueles que vão estar olhando assim para mim, vai estar vendo aquela nuvem negra, minha energia, e falar assim, volta e vai para o hospital tratar, porque você está precisando de tratamento. Primeiro já está louco, você achando que vai chegar aqui e vai merecer um privilégio. A sua energia vai dizer quem você é. Não adianta. Aqui a gente usa capas, consegue enganar, coloca um terno, somente eu que sou advogado, coloca um terno, fica bonito, coloca um óculos, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente consegue passar uma imagem até de sucesso, disso, aquilo. Mas na espiritualidade, a sua frequência é como um rádio. Vai dizer para você, olha, é lá, teu canto é lá. Não adianta você, porque a energia não bate, não dá. Você vai ficar naquele canto. Aquele é o seu canto. Não sou eu que estou dizendo isso porque você vai para aquele canto. É você que escolheu esse canto. Se até o ano, com os apóstolos, Jesus teve dificuldades, porque eles ficavam, quem é o melhor entre eles? Os apóstolos começaram a discutir quem era o melhor entre eles. Aí Jesus foi lavar os pés de cada um. Qual é o maior rio do mundo? É o mar, porque está abaixo de todos. E a gente, com nossas prepotências, queremos sempre ter a consciência, porque somos espíritas, muitas vezes sabemos mais. Nós não sabemos nada. Nós somos relativos. O que é hoje, amanhã não é mais. E a gente tem que ter a capacidade de se transformar. E assim, a gente só tem que trazer o que eu fiz nessa encarnação, o que eu quero ser lembrado. Me faz lembrar aqui André Luiz, a pessoa que rezou por ele foi uma pessoa que ele fazia um tratamento de graça, atendia de graça. Quando a gente andar em casa, deixar as coisas na nossa amizade, as pessoas lembrarem da gente, pelaquilo que nós fizemos, não pelaquilo que deixamos, porque a herança cheira sangue. Mas o nosso conteúdo intelectual, o amor, aquilo que nós plantamos, quando as pessoas lembram, aquilo nos atinge lá do outro lado, na espiritualidade. Então vamos deixar flores, perfumes. Vamos deixar a água limpa. Deixar a água transparente. Porque a nossa fonte tem que ser rica. Não cheia de barro, que nem nós podemos beber. E eu sei que está quase 1 hora que nós temos que conversar. Se deixar, nós iremos mais longe. Mas o tempo diz que a gente tem tempo para tudo. Como eu tenho tempo para falar, a gente tem um tempo de existência. Aquilo que eu falo com vocês, Senhor, eu não sou melhor que ninguém. Estou na luta, estou na batalha, estou tentando construir.
respeitar mais Divaldo Pereira Franco. De uns 10 anos para cá, ele começou a falar uns termos mais calmos. A gente que lida com a linguagem jurídica já tem uma linguagem mais complicada, mais rebuscada. Comecei a respeitar mais Divaldo Pereira Franco dos anos para cá, quando ele começou a nivelar melhor a linguagem dele. Quando ele começou a contar as histórias e as dificuldades dele. Quando um dia ele disse, quando um repórter falou mal dele, e ele não gostou, e esse repórter veio numa recepção, num local, veio querendo abraçá-lo, ele desviou. E o parceiro que estava do lado dele disse, não é assim que faz. Ele falou, não venha me evangelizar. Aí eu respeitei mais. Ele falou de coração, é o homem que constrói dentro dele. Então, essa proposta que nós fazemos é aquela que nós estamos tentando fazer. Construir conosco. E eu quero encontrá-los, se possível eu e todos vocês, em algum trabalho na espiritualidade de amor, não no umbral. Servindo, limpando o chão, fazendo o que seja preciso, limpando uma privada. Mas feliz. E assim, que a gente tem que ter a consciência que o que eu vim fazer nessa encarnação? E começar a fazer. E para terminar, quero colocar essa imagem que mandaram para mandaram o WhatsApp para mim, não sei porque acho que a espiritualidade nunca tinha recebido isso. Como eu ia falar do assunto, eu recebi isso pelo WhatsApp. Né? Existe vida depois da morte? Pule o muro e descubra. Vai experimentar. Eu acho que esse cachorro não está com cara de bons amigos. Então, gente, quantas vezes a gente tem pulado o muro, né? Esquecendo da vida após a morte. Eu não quero, quando a gente fala de morte, eu não quero falar de morte. Eu estou falando de vida. Na verdade, eu estou falando de vida. Conforme se vive e conforme se morre. Esse é o papel da vida. Esse é o papel que o Espiritismo vem trazer para a gente de forma simples. Que vivia nas seitas fechadas que Jesus abriu. Para todos. Espiritismo vivo deveria ser mais simples. Que às vezes o homem transtornou, modificou tudo isso. Por isso que eu gosto de falar do Espiritismo arroz com feijão e zoião, porque é para tocar na consciência, falar de forma simples, sem credos, sem livros para seguir, tem que ser assim, tem que ser assado, sem dogmas, mas de coração. Então, encerrando, agradecendo aos senhores e à espiritualidade toda, que nos abastece com a sua força, que nós temos a glândula pineal, bem aqui no meio, lá no fundo, que é a nossa antena com a espiritualidade. Vamos fazer essa antena vibrar, soltar raios, para a gente sintonizar com o nosso mentor que está pedindo, pelo amor de Deus, sintonize comigo. Deixa essa raiva, deixa esse ódio, dessa aspereza da vida. Sintonize comigo, que eu me prometi cuidar de você, mas você não me ajuda, cabeça dura. Venha comigo. Esse é o trabalho nosso, que Jesus nos abençoe na nossa caminhada, na nossa existência, no nosso fazer. Começando em casa, abraçando os nossos filhos. Quantas vezes a gente esquece de falar eu te amo. Esposa, eu vou te dar uma mãozinha para você, vou lavar esses trem, essas louças todas, eu vou limpar o chão, vou fazer alguma coisa. É assim que a gente diz. E mulher é uma coisa, você pode comer o bolo inteiro, mas se você não falar que o bolo está gostoso, ela não sai satisfeita. Então fale, abrace,
se abrace, se chame para o amor de Cristo. Amar é o caminho. Se ame e se conduza. Muita paz a todos e a espiritualidade nos abençoe.